Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso novo estudo. E hoje o tema é Um Porto Seguro. Meu nome é Helena Adriele, estamos aqui com a Adri e com o Ronaldo. Vamos começar. A pergunta A. Visto que somente a presença de Cristo em nosso coração pode nos unir à verdade, que exemplo dos primeiros discípulos nunca devemos esquecer? A gente percebe que no início, os discípulos, né, a igreja primitiva, eles eram muito unidos. O verso de Atos 2,46 diz assim: E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Então, além deles levarem a palavra juntos, eles também passavam um tempo convivendo, comendo, conversando, e isso trazia uma união maior para a igreja. Aqui a notinha também fala assim: eles enfrentariam provas, teriam queixas e diferenças de opinião. Porém, enquanto Cristo habitasse no coração, não haveria discórdia. Assim é também conosco hoje em dia, né? Nós somos irmãos, mas temos diferenças, temos intrigas muitas vezes, mas quando a gente quer se aproximar de Cristo, essas diferenças não vão nos separar, nos distanciar. Na verdade, é quando nos aproximamos de Cristo que as indiferenças vão embora, né? Os discípulos todos tinham seus defeitos, suas indiferenças, mas quando eles se ligaram a Cristo de verdade, né? Sim. Quando Cristo subiu ao céu e eles se reuniram ali e começaram a realmente partilhar o mesmo pensamento, Sim, né? Sim. O mesmo propósito, aí sim fez sentido a igreja, né? Aí sim Cristo foi exaltado e eles alcançaram o objetivo. Então, quando somente pela presença de Cristo, isso é possível, a própria pergunta fala, né? E esse foi um exemplo dos primeiros discípulos, quando eles realmente entenderam que quando Cristo for o centro, aí realmente eles iam, né, se reunir. E além deles compartilharem do evangelho, eles também compartilhavam as coisas. Nada era só deles. Se eles tinham alguma coisa, era um bem comum. Eles Exato. usavam para benefício de todos. De todos, de Quão toda a longe igreja. estamos dessa realidade, não? Exato. Vamos para B. Que responsabilidade assumimos quando entregamos a nossa vida a Cristo? Essa é uma responsabilidade muito importante. É uma pergunta interessante, porque quando nós realmente nos entregamos a Cristo, nós nos ligamos à igreja. Então, é algo que nós devemos assumir. Eu sou um cristão. Mais perto de Deus, mais perto um dos outros. Eu sou um cristão, então eu tenho que ter uma íntima ligação com a igreja. Eu tenho que fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja. A nota realmente explica isso. Muito íntima e sagrada é a relação entre Cristo e a sua igreja. Ele, o noivo, e a igreja, a noiva. Ele, a cabeça, a igreja, o corpo. Então estão intimamente ligados. Por isso a conexão com Cristo envolve conexão com a igreja. Então, se você quer ser um cristão, se você quer unir-se a Cristo, automaticamente você tem que se unir com a igreja. Alguns têm aquela ideia, não, Cristo sou eu. Exatamente. Eu mesmo vejo Cristo aqui, em mim, Cristo né? está em mim. Não, Cristo está também na igreja. Nós temos essa necessidade, né? Vamos para C. Que privilégio Deus estende a cada membro da verdadeira igreja de Deus? Aqui diz assim: e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Como ela falou, né, já da outra questão, não deixar de congregar, porque isso traz o convívio, né? Nós nos aperfeiçoamos, melhoramos o nosso caráter e também as outras pessoas nos ajudam a vencer alguns defeitos que nós não sabemos que temos às vezes. Isso é um privilégio, Adri. Sim. Isso é o privilégio que com Deus, né? Que Deus estende a cada membro da verdadeira igreja. É um privilégio ter comunhão com os irmãos, né? Fazer parte daquele grupo, né? Como a Adria falou, um ajudar ao outro nas dificuldades. Sim, eu tenho uma dificuldade, ela tem outra, a Ilana tem outra, e a gente vai nos ajudar um ao outro. Isso é um privilégio para podermos alcançar o céu de forma melhor e mais rápido, porque sozinho talvez eu não ia conseguir.
Mas em comunhão, nós temos esse privilégio. Deus Sim, nos com dá esse certeza. privilégio. Aqui o Pedacinho Nosso diz que Deus exige que a sua igreja cuide daqueles que são jovens na fé e na experiência. Vá até eles, não com o propósito de fofocar, mas de orar e dar palavras de animação, né? Aqui diz o texto da Bíblia como maçãs de ouro em salvas de prata. Então, assim, a nossa igreja é um porto seguro, Exato. certo? É uma segurança para aqueles que estão fracos, assim. Um ponto e em outro a gente vai sendo ajudado pelos nossos próprios irmãos. Sim. Se fosse uma caminhada sozinha, talvez eu não perceberia alguma coisa ou eu não poderia ajudar alguém, mas juntos a gente tem a capacidade de caminhar juntos até a Cristo. E esse é o nosso porto seguro. Muito obrigada por permanecer conosco em mais estudo e até mais. Até a próxima. Até mais.